Fala, meus cabeções, tio Richard na área, chegando para o quarto vídeo da nossa série especial de cálculo estequiométrico extraídos do Enem. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com você questões envolvendo reagentes em excesso. O vídeo está um pouco mais longo que o normal, mas vale a pena você ficar até o final, porque eu vou fazer uma abordagem teórica e ainda vou responder com vocês duas questões do Enem que envolvem este conteúdo. Se você é novo aqui, já faz a tua inscrição, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você está acompanhando desde o primeiro, não esquece de deixar aqui nos comentários como os nossos vídeos estão ajudando você a entender melhor o assunto estequiometria. Chega de conversa, vamos para a aula! São as questões de estequiometria que envolvem reagente em excesso e reagente limitante. O cabeção deve ficar muito atento ao enunciado. Por quê? Normalmente, quando a questão envolve pureza de reagente ou rendimento abaixo de 100%, a própria questão, o próprio enunciado já deixa claro para você que o reagente possui impurezas ou que a reação tem rendimento abaixo de 100%. Porém, quando a questão envolve reagente em excesso, a maioria dos enunciados costumam omitir esta informação. Então, o cabeção deve ficar muito atento para entender, para identificar que aquela questão, que aquele enunciado trata-se de reagente em excesso. Qual é a dica richardífica? Ao ler o enunciado, ao estabelecer as substâncias, as relações estequiométricas, você vai observar que a questão te dá as quantidades de pelo menos 2 reagentes. Turminha, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Não há necessidade numa questão de estequiometria que a questão dê para você as quantidades de 2 reagentes. Se ela te dá a quantidade de um, você calcula a quantidade do outro. Aí o elaborador bonzinho, só que não, te dá as quantidades dos dois. Você desconfia. Faz cara de desconfiado aí, cabeção. Boa, tá boa essa. Tenho 2 reagentes, as quantidades, as massas, número de mols, número de moléculas, as concentrações, os volumes de 2 reagentes. Alguém ali está em excesso, não é verdade? Então, um dos reagentes estará em excesso. Esse reagente em excesso é aquele que após o término da reação, ele sobra. Então, reagente em excesso é aquele que está sobrando. A quantidade colocada é maior do que a quantidade necessária. O outro reagente é o reagente limitante e esse aqui é o que está faltando. Claro, se um está sobrando, o outro está faltando. Faz sentido para você? Bom, nesse sentido, nós entendemos que os 2 reagentes dados na questão, eles não estão com as quantidades corretas. Tanto o reagente em excesso como o reagente limitante estão com suas quantidades erradas. Um reagente só está sobrando porque o outro reagente está faltando. Percebe? Então nós vamos identificar quem é o reagente, quem é o limitante e agora a informação mais importante. A questão será respondida usando a quantidade do reagente limitante. É ele que será utilizado para responder o que a questão está te perguntando. Então, são 2 reagentes, um está em excesso, outro é o limitante. Eu respondo a questão usando o limitante. Vamos aplicar agora este conhecimento nas questões do Enem. O bisfenol é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Este composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos, hormônios, que atuando como tal no organismo, podem causar infertilidade na vida adulta.
O bisfenol A, massa molar igual a 228 gramas por mol, é preparado pela condensação da propanona, massa molar 58 gramas por mol, com fenol, massa molar 94 gramas por mol, em meio ácido, conforme representado na equação química. Primeira providência aqui é o cabeção identificar quem é quem nessa parada. Veja, hidroxila ligada a anel aromático, esse aqui é o fenol. É o hidroxibenzeno, é o fenol comum. C-O entre dois carbonos, esta é a cetona, esta é a propanona. Evidentemente que o produto formado é o bisfenol. Concordam? Ótimo. Considerando que ao reagir 580 gramas de propanona, então 580 gramas de propanona é a massa da propanona, com 3.760 gramas do fenol, também é a massa do fenol. Olha lá, a questão te deu as quantidades de dois reagentes. Eu já desconfio que alguém aqui está em excesso. Concordam? Obteve-se 1,14 kg de bisfenol, então ele já deu a massa do produto que foi produzido. De acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de... Então, mais uma vez o Enem trazendo numa mesma questão mais de um caso particular. Aqui nós temos reagente em excesso e aqui nós temos rendimento abaixo de 100%. Então vamos trazer a equação para perto de nós. Observe, a questão te deu 580 gramas de propanona, eu vou colocar aqui, e 3.760 gramas do fenol. A partir desses dados, como nós vamos encontrar o excesso? Veja que simples. Como nós vimos na nossa aula 1, se você não viu a aula 1 ainda, confere lá a tabelinha para montar a primeira linha da regra de 3. Como são dadas as massas, nós vamos tomar o coeficiente do fenol é 2, e multiplicarmos por sua massa molar, que é 94 gramas. Boa! Então, 2 vezes 94 gramas do fenol reagem com 1 mol de propanona, cuja massa é 58 gramas. As massas molares, turma, no Enem, são dadas dentro do enunciado, não é verdade? Agora é a hora do cabeção fazer a diferença. Turma, se liga, o que é melhor, escolher 3.760 ou escolher 580 para essa regra de 3? É claro que você é espertinho e você vai escolher 580 para encontrar a quantidade do fenol. Por quê? Porque nós vamos simplesmente aumentar um zero de 58 para 580, 2 vezes 94 é 188, acrescendo um zero, nós vamos ter 1.880 gramas de fenol. Atenção, cabeção, para a interpretação do resultado. A questão diz que foram colocados para reagir 3.760 gramas do fenol. Porém, eu acabei de descobrir que eu só preciso de 1.880 gramas do fenol. Ou seja, a quantidade dada do fenol está acima do necessário. Quando esta reação acabar, a parte da massa do fenol vai sobrar. Então, se o fenol é o que sobra, o fenol está em excesso. Consequentemente, a propanona é o nosso limitante. Concorda? Então, quanto do fenol está em excesso? Só para ficar bem claro para você. Se nós temos 3.760 gramas e só irão reagir 1.880 gramas, é a metade, né? 1.880 gramas do fenol estarão em excesso. Então, esta parte do fenol, ao final da reação, vai sobrar no sistema. Descobri que o fenol está em excesso, eu vou desprezar o excesso.
e vou calcular o rendimento utilizando o limitante. Para isso, nós vamos lembrar que quando a questão envolve rendimento da reação, você resolve da seguinte maneira: olha, a quantidade teórica, aquela quantidade que deveria ter sido obtida através da estequiometria, corresponde sempre a 100%. A quantidade teórica, 100%. E a quantidade que realmente foi produzida, evidentemente, corresponderá ao rendimento percentual. Concordam? Então, a quantidade real eu já tenho 1,14 quilogramas do bisfenol. O que eu estou precisando é da quantidade teórica, aquela quantidade que deveria ter sido produzida. Então vamos calcular esta quantidade teórica. Como? A estequiometria. 1 mol da propanona são 58 gramas. A questão te deu a massa molar, hein, cabeção? Produz 1 mol do bisfenol, cuja massa molar também foi dada 228 gramas. O Enem aqui deu uma facilitada para você. Diga graças a Deus, porque se a quantidade da propanona são 580 gramas, mais uma vez nós vamos simplesmente acrescentar um zero, 2.280 gramas do bisfenol. Não é verdade? Essa é a massa que deveria ter sido produzida. Porém, pessoal, só foram produzidos 1.140 gramas, ou 1,14 quilogramas. Como nós encontraremos, então, o rendimento? A quantidade teórica, 2.280 gramas, correspondem a 100%. Tudo bem na tua cabecinha? E 1.140. Tio Chard, eu já percebi que é a metade. Exatamente, cabeção. 50% de rendimento. Você concorda? Aquilo que se esperava obter, só foram obtidos 50%, que está aqui na nossa letra E. Então, reagente em excesso, rendimento abaixo de 100%, na mesma questão do Enem. Vamos para a próxima. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar em porcentagem, definido como: rendimento é o número de mols do produto sobre o número de mols do reagente limitante multiplicado por 100 para transformar em porcentagem. Turma, se a questão fez menção a um reagente limitante, claro que você já entende que aqui haverá também um reagente em excesso. Não é verdade? Mais uma questão do Enem envolvendo reagente em excesso e rendimento abaixo de 100%. Em que o N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química que eu já vou trazer aqui para o lado. O rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol é a massa do produto, concorda? Foram obtidos a partir de 142,5 gramas do brometo de metila, 142,5 gramas, e 80 gramas de hidróxido de sódio. Observem mais uma vez que a questão nos deu as quantidades de dois reagentes. Alguém aqui está em excesso. Turma, mas essa questão, ela nos dá uma dica com a própria fórmula do rendimento molar, que ela não quer trabalhar com gramas, ela não quer trabalhar com as massas, ela quer trabalhar com os números de mols, com as quantidades de matéria. Então, o primeiro passo que você vai fazer aqui é transformar todas essas massas dadas em número de mols.
Concordam? Então vamos fazer o número de mols do brometo de metila, do hidróxido de sódio e do metanol. Eu lembro que para calcularmos o número de mols ou a quantidade de matéria, basta fazermos a relação Mzinho sobre Mzão, onde Mzinho é a massa da substância em gramas e Mzão é a massa molar. A massa molar que é expressa em gramas por mol. Não é verdade? Boa! Então, para calcularmos o número de mols do brometo de metila, nós vamos dividir a massa dada, 142,5, por sua massa molar. Para calcularmos a massa molar, a questão disse que o hidrogênio é 1, e o carbono é 12, e o bromo é 80. Então, eu tenho um carbono mais 3 hidrogênios já são 15, mais 80 do bromo, nós teremos massa molar 95. Tenho certeza que o cálculo dessa massa não é problema para vocês, né? Então, 142,5 dividido por 95, nós vamos ter o número de mols igual a 1,5 mols. Tranquilão? Beleza. Para o NaOH, a massa em gramas, 80 gramas, foi dada no enunciado, e a massa molar, 23 mais 16 mais 1, a massa molar igual a 40. Nós temos 2 mols do hidróxido de sódio. Já vou aproveitar esses números de mols para nós identificarmos quem está em excesso. Uma equação já está devidamente balanceada, isso significa que 1 mol de brometo de metila reage completamente com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, para que não haja excesso, as quantidades dos dois reagentes em mol devem ser iguais. 1 mol reage com 1 mol, 2 mols reagem com 2 mols e assim por diante. Então, se o número de mols do brometo de metila é 1,5, para que não houvesse excesso de hidróxido de sódio, a quantidade do hidróxido de sódio também deveria ser 1,5. No entanto, nós descobrimos que são 2 mols. Turma, se eu só preciso de 1,5 e eu tenho 2 mols, eu tenho excesso de hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio está em excesso, 0,5 mol em excesso. E evidentemente que o brometo de metila será o nosso reagente limitante. Faz sentido para você? Boa! Ora, e o número de mols do produto? Eu tenho 32 gramas, é o dado da questão, e a massa molar do metanol, 12, mais 4 são 16, mais 16, 32. Olha que interessante. A massa dada do metanol é igual à sua massa molar. Então, do metanol nós temos 1 mol. Ora, eu já tenho o número de mols do reagente limitante, eu já tenho o número de mol do produto. É só substituir na fórmula para encontrarmos o rendimento. Número de mol do produto, 1 mol de metanol. Número de mol do reagente limitante, 1,5 mol de brometo de metila. Tudo isso multiplicado por 100 para transformar em porcentagem. Vai dar 66,666. O Enem deu uma ajeitadazinha e aproximou para 67%, que está aqui na nossa letra D. Mais uma vez, reagente em excesso, reagente limitante e rendimento de reação. A cara do Enem, cabeção! É isso aí, cabeção. Gostou do nosso vídeo? O nosso conteúdo está te ajudando? Não esquece de deixar o teu like também. Verifica se as notificações estão ativadas para você não perder nenhum dos vídeos desta nossa super série de resoluções de cálculo estequiométrico no Enem. Eu sou o tio Richard, esse é o canal Química Fácil e eu já estou te esperando no próximo vídeo. Valeu, cabeção!